Ô, glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para você. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o fundo musical, né? Já que eu faço a apresentação também, faço a parte técnica aqui da gravação da aula. E você, como é que está? Estou feliz em tê-lo aqui mais uma vez na nossa sexta lição do quarto trimestre, né? E hoje a teologia de Elifaz. Inclusive no título da lição tem uma interrogação: só os pecadores sofrem? Mas Elifaz, um dos três amigos de Jó, ele não perguntou a Jó, ele afirmou que só os pecadores é que sofrem. Que lição tremenda que nós vamos ver hoje, viu, meus amados? Inclusive, quando a gente estava realizando o estudo dessa lição, né, a gente tem que estudar, né? Glória a Deus, a palavra que sai daqui, ela tem que primeiro gerar aqui dentro de mim, né? Tem que gerar resultado, atitude, como eu venho dizendo, para poder depois, né, o Espírito Santo assim fazer com que essa mensagem gere também uma mudança de comportamento, atitude, uma nova, né, uma transformação na sua vida. E interessante que quando a gente estava vendo, assistindo a lição, escutando os comentários dos pastores, né, o pastor dizia quão estreito, quão complicado é um cristão fazer análise da vida ou da situação de outro sem, primeiramente, entender a transcendência, que essa transcendência de Deus nada mais é do que, vamos dizer assim, aquela sintonia, não é? Ou aquela intimidade que uma pessoa tem com ele. E eu deixar isso aí, eu não analisar essa transcendência, eu não perceber essa questão mais íntima da pessoa a qual eu estou vendo determinada situação, e apenas querer analisar ou até mesmo julgar o caso dessa pessoa com base, não é, num princípio verdadeiro, como foi o caso de Elifaz. A gente vai ver na lição que ele vai falar assim do princípio, né, até aqui da lei do princípio da semeadura, que não é mentira na palavra, não deixa de ser um princípio verdadeiro. Mas o objetivo dessa lição hoje aqui é, primeiramente, aí eu vejo para o que Jesus, aí Novo Testamento, o que ele deixou para a gente, né, a respeito da questão do julgamento. Que nós não devemos julgar ninguém, tá certo? E depois, além dessa questão de não julgar, sermos prudentes, porque quando pensamos que, se não for na direção de Deus, se não for na direção do Espírito, que estamos indo a uma pessoa para tentar ajudá-la, se você não tiver sabedoria, direção do Espírito, ao invés de ajudar, você pode estar até ajudando a afundar mais essa pessoa. E em determinados momentos, quando a gente faz essa leitura, né, a leitura dessa passagem de Jó, né, por vezes a gente sente assim, a gente vai meio que viajando na leitura bíblica do transcorrer da leitura, e é como se os amigos de Jó, que inclusive, né, vieram na intenção de consolá-lo. Vocês viram nas aulas anteriores que eles chegaram, inclusive passaram 7 dias sem dar uma palavra com Jó frente à situação. Jó não dava uma palavra. Então eles vieram na intenção de consoladores, mas depois passaram a assumir um perfil de censores. Eu vou usar essa palavra, censores, como eles queriam entender, né, sondar, analisar aquele quadro de forma bem específica para entender o que estava errado. E ele faz, que vai ser o primeiro, né, essa e as duas próximas lições são exatamente as questões das teologias, né? Essa de Elifaz, depois vai a de Bildade, e a outra que deixa eu pegar aqui só para lembrar o nome do
do outro amado aqui, ó. A segunda é de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto. E a de Zofar, o justo, que o justo não passa por tribulação. E essa de hoje é dizendo que só os pecadores sofrem. Então, se há sofrimento é porque há pecado oculto. E eles queriam que Jó confessasse. Aí, até porque, como a Bíblia não fala se houve uma sagacidade, qual era a intenção de Elifaz em relação a isso, sabe? Se, como a gente diz assim, mas rapaz, esse cara é muito maldito. Mas ele não diz se houve sagacidade, se a intenção era essa, ou se a intenção era boa, no sentido de fazer Jó, pelo que ele entendia, pelo que ele tinha de princípio, pelo que ele sabia de princípio, de que só pecador, se há sofrimento é porque há pecado. Então ele poderia estar pensando assim: eu vou tentar instigar Jó a confessar esse pecado oculto, para fazer com que ele se arrependa desse possível pecado, e bola para frente, e que Deus o perdoe e comece, a traçar um novo percurso para a vida dele, para a vida de Jó. Mas só que não havia pecado. As situações terrenas que se apresentavam para a visão daqueles, que estavam neste mundo, era diferente de fato do que estava acontecendo. E o interessante, quando eu estava estudando essa lição, é que na aula, ou foi na aula passada ou na anterior à da aula passada, nós tínhamos falado em relação a isso, que Deus, pegou também essa permissão da tentação, de deixar lá Satanás tentar Jó para ver se ele blasfemava, para pegar como uma oportunidade de usar o instrumento Jó, como ele sabia que Jó, ele não dá uma prova sem que a pessoa possa suportar. Ele sabia que Jó suportaria tudo o que passou, mas ele estava usando o Jó ali como um instrumento para os demais. As pessoas estavam vendo, os amigos souberam, os amigos viram, os vizinhos viram. É como se, eu usar a palavra de um dos pastores, é como se tivesse acontecido um divórcio de uma hora para outra. Uma hora estava tudo bem, no mesmo instante tudo de mal aconteceu, Elifaz, quando a gente estudou, diz que Elifaz, o nome Elifaz, ele tem uma origem hebraica, Subentende que Elifaz provavelmente era amigo de Jó, que não era, do povo escolhido. Jó temia a Deus, mas Jó não era do povo escolhido. Mas Elifaz provavelmente tinha descendência hebraica, e da terra onde ele veio, que foi da terra de Temã, os estudos dizem que essa terra de Temã era uma terra onde haviam muitos sábios, mas eram sábios exatamente da parte de Deus, não eram sábios, por exemplo, de outras divindades, de outras religiões. Por exemplo, como se a gente botasse no mundo de hoje, fosse outras, PhD em filosofia, em não sei o que, em antropologia. Não, eram sábios, voltados para a doutrina, de Deus, para o que Deus, o que havia de certo e o que poderia ser errado. E aí foi o maior erro, porque até então a Bíblia não fala, mas se descreveu e deixou Jó passar por uma situação dessa, para que tudo fosse, vamos dizer assim, eu não digo desmascarado, porque não é mentira, não é uma verdade única a teoria que ele faz apresenta, que é essa teologia da retribuição, da semeadura, por exemplo. Ela não é mentira, está registrada, inclusive há registro no Novo Testamento dela, mas ela não é uma verdade única, ela não é um princípio único. Então ele usou aí uma meia verdade para generalizar uma situação. Ele queria provar a situação de Jó através de um princípio único. Talvez o único princípio, na verdade, que ele tenha vivido e tenha vivenciado como experiência.
Inclusive eu e você também. Até quando? Até antes de começar a estudar Jó, eu também só pensava dessa forma. Até porque muitas igrejas, a gente diz aí, muitas igrejas dizem, pare de sofrer, nunca mais peça dinheiro, nunca mais seja pobre, etc. Então elas reforçam, de fato, apenas a teologia e até a doutrina da prosperidade, né? Que seria a teologia da retribuição, por exemplo. Não é? Mas a gente não pode, essa lição vem exatamente reforçar isso. Primeiro, que o julgamento não me cabe. Depois, que se eu, pelo menos comigo mesmo, assim, eu queria entender a situação de fulano e tal, até inclusive para que eu possa fazer uma oração correta, vamos dizer assim, de forma assertiva, né? Para depois eu não estar pedindo ao Senhor uma coisa que na verdade ou ele não precisa, ou que não aconteceu, ou que não esteja ligada à situação que essa pessoa está passando. Mas eu vejo aí também uma situação muito específica, por exemplo, para quem tem chamado de pastor e que foi ordenado pastor. Na própria palavra diz que o pastor, né, as atribuições de um pastor em relação aos cuidados do rebanho, né, aos cuidados espirituais, a orar, a administrar, né, as suas ovelhas para que haja saúde espiritual. E nesse momento, quando eu vejo especificamente, já nessa primeira teologia aqui, aí é que, de fato, quem sou eu para estar dizendo? De fato, a Bíblia tem razão. Mas não é porque os homens, eles, eu não sei. Quando eu vejo pastores desenvolvendo ou se desviando, não deixando Cristo, mas desviando a função para assumir outras responsabilidades, eu não entendo, porque é o seguinte, o julgamento na verdade é de Deus, mas se Deus levantou pastores para tomar conta do rebanho, inclusive, né, orientar, né, aconselhar, como é que eu vou aconselhar se eu, pastor, primeiro, não estudei, não conheço os princípios, os meus julgamentos são baseados apenas num princípio. Se está errado, é como está aqui, se está errado é porque houve pecado, se está havendo dor é porque tem pecado. E depois aquela história, como é que o pastor vai desenvolver uma atividade totalmente diferente da que está, né, nessa área, né? Nessa área eu digo espiritual, inclusive institucional, que é a igreja, porque tem as suas obrigações institucionais. Como é que ele vai desempenhar outra coisa? E na hora de um culto ou na hora que chega um irmão, se ele está preocupado com outras situações que não aquela a qual Deus, né, pediu que ele, vamos dizer assim, se dedicasse quase, eu vou dizer quase, mas já talvez até já me corrigindo, exclusivamente para aquilo. É muito complexo. Eu não vim aqui para falar não de pastor não, porque eu estou vendo aí candidatura, maioria, um bocado pastor fulano de tal, e eu digo, ele vai pregar a palavra lá na Câmara Municipal. Ele vai pregar a palavra lá. E o povo a qual Deus colocou na mão dele, e aí vai ficar na mão de quem? Se ele quer deixar de ser pastor para, sei lá, enveredar aí por uma experiência diferente, então ele tire esse nomezinho pastor, porque pastoreio tá voltado exclusivamente para, né, para cuidado, atenção, né, repreensão, amor também, tá muito voltado para isso. Mas é como eu disse, o objetivo hoje não é falar disso aí. Amém? Vamos já começar aqui, né? Já começamos bem,
mais uma vez, está aqui a lição 6, a teologia dele faz, só os pecadores sofrem. Aí eu tirei o interrogação, viu, amados da EBD Panorama, eu tirei aqui porque eu entendo que ele faz, na verdade, não faz uma pergunta a Jó. Ele chega com uma afirmativa, né? Ele chega com uma afirmativa, ele diz, só os pecadores sofrem, já dizendo então que o próprio Jó estava em pecado, tá certo? Só os pecadores sofrem com interrogação, é aquilo que a gente traz aqui para a gente debater, estudar junto, pensar um pouquinho, né? E crescer na palavra do Senhor. Amém? Vamos para frente? Oh, glória a Deus. Estamos com 15 minutos já. Eita Jesus. Então aqui nós veremos que para ele faz a justiça retributiva é certa. Ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. É uma teologia aí que vem até de encontro, não vai ao encontro. Ao encontro quer dizer que concorda. De encontro é oposição. Então que vai de encontro ao que o Senhor Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é complicado, não é? Ela não está errada, mas ela não pode ser somente, não é, a verdade única. Ela pode, dependendo da situação, ela vai passar de um princípio, ela pode passar de um princípio unicamente verdadeiro para ser uma meia verdade. Ok? E mais para frente ainda a gente vai poder falar mais detalhadamente desse princípio no entendimento, vamos dizer assim, correto, ou então na aplicação correta desse princípio. Porque, por exemplo, o sofrimento para mim agora que tenho Jesus, que venho estudando, não só tenho Jesus, não só aceitei Jesus, mas venho estudando, venho buscando, né, essa santidade, no sentido, a santidade aqui, de ser santo em relação a acertar, a fazer aquilo que o Senhor quer. Então, esse princípio de retribuição, tá certo? Essa justiça retributiva, como está aqui no slide, ela funciona assim. Porque se eu estou fazendo o que agrada ao Senhor Jesus Cristo, Ele vai derramar bênçãos sobre a minha vida. Bênçãos materiais, não só materiais. Porque aí é o que se pauta as igrejas que pregam, né, que são, na verdade, ferrenhas em relação à questão da prosperidade. Mas aqui nós estamos falando bênçãos no seu significado muito mais amplo. Bênçãos o quê? De cuidados, de poder ouvir a palavra do Senhor, poder ser guiado por Ele, poder ser protegido por Ele, poder ter os meus caminhos mais aplanados, né? Eu digo, frente às nossas dificuldades, o Senhor vê o nosso esforço e nos ajuda em relação a isso. É nisso que eu concordo em relação a essa teologia da retribuição. Mas o problema é que muita gente se baseia nessa teologia da retribuição quando essa pessoa não tem uma vida de busca, de mudança, de arrependimento. Né? Venha para cá, aceite Jesus, aí o cabo aceita Jesus, mas continua aí fazendo algumas coisas aí que não agradam ao Senhor, nem agradam à igreja, não agradam ao Senhor, são descritas na Bíblia, como por exemplo lá em Gálatas 5, e quer que o Senhor faça parte dele. É a história da barganha, né? Olha, eu estou fazendo a minha, o Senhor faça a sua, viu? E é logo exigente, olha a casa que eu venho orando para o Senhor, o carro novo que eu venho pedindo para o Senhor. E é dessa forma que as coisas têm procedido muitas vezes. Vamos continuar. Veremos também as respostas de Jó a cada acusação que ele faz, né? E aqui a gente já traz para vocês aqui, ó, já em Romanos, capítulo 14, versículo 13. Ó. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. É muito sério esse versículo para a gente, viu? Porque você pensa
que está indo numa boa intenção, porque eu sei, porque na minha vida aconteceu assim. Talvez ele faz, é isso que eu disse, ele faz, quis aconselhar Jó, né, apenas com a experiência dele. Com ele pode ter acontecido somente isso, com ele só tem dependido realmente acontecido, né, a questão do princípio aqui da teologia da retribuição. Ele também, por ser um homem bom, também só aconteceu coisas boas. Quando ele foi mal, aconteceu coisas más, desculpa. E ele não passou pelo que Jó passou. Não podemos generalizar. Agora, mais do que nunca, o livro de Jó traz isso. E as igrejas e os irmãos sem direção do Espírito Santo querem resolver problemas espirituais dos outros, tá certo? Com generalizações. Não porque está na Bíblia, mas pode ser que o princípio que está lá na Bíblia, o princípio que você leu, ele não esteja aplicado à realidade daquele irmão. Entenda em nome de Jesus. Entenda em nome de Jesus. Se o cristão bem soubesse como é complexo orar, e o que eu estou dizendo aqui não é para impulsionar você a dizer, ah, meu Deus, já que ele está dizendo que é complexo orar, eu não vou orar mais não. Vai que eu estou orando errado? Pelo amor de Deus, não seja criança, amadureça em nome de Jesus. O que eu estou dizendo aqui é que muitas vezes a gente realmente não sabe orar, não sabe nem pedir. Inclusive a própria Bíblia diz que na oração a gente não sabe nem pedir porque pede errado. Imagina quando a gente vai orar por outro. Quantas pessoas, conjectura, mas por exemplo, poderiam estar orando errado por Jó. Tira esse pecado de Jó. Senhor Jesus, tira esse pecado. Jesus não existia, né? Deus, tem misericórdia de Jó. Afasta esse pecado, cura esse homem desse pecado oculto. O homem não tinha pecado, a palavra reitera várias vezes. O homem não tinha pecado em relação ao que estava sendo acusado. Ele era homem assim como eu e você é. Ele é pecador, mas tudo o que ele passou não teve relação com situação de pecado. E muitas vezes nós estamos orando. Senhor, faz assim na vida daquela mulher. Tira no seu... E eu sei, e se for o propósito do Senhor? Como permitiu para Jó? Claro, numa escala muito maior. Aí eu não sei se o Senhor está permitindo aquilo ali, que essa pessoa amadureça, que cresça espiritualmente, que essa experiência vai trazer vigor, vai trazer fortaleza, vai trazer ainda mais holofotes para o lado de Deus, no sentido de que as pessoas vão ver que aquela pessoa superou em Deus, em nenhum momento, né, deixou Deus, deixou Jesus Cristo, né, por uma situação adversa. É isso que a gente está querendo dizer. Ok? Vamos seguir. Tem muita coisa ainda, viu? A lição tremenda, em nome de Jesus, para a gente também aqui, no mínimo aqui, né, dentro do que a gente vem ministrando as aulas aqui, 1h, 1h10, não é a intenção da gente segurar até lá, mas como é uma lição muito densa, vamos seguir que tem muita coisa aqui pra gente ver. Então a gente já viu aqui, né, que estamos na lição 6, praticamente na metade dessa revista, tá certo? Estamos aqui, só os pecadores sofrem, como eu falei, as próximas duas, são outras teologias usadas pelos dois amigos de Jó, e que são reproduzidas sim dentro das igrejas, e a gente precisa aprender, né, para não estar cometendo erros aí. O texto áudio da lição diz: lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam, né, colhem isso mesmo. Está lá em Jó capítulo 4, versículos 7 e 8. Certo? Ele está dizendo, segundo o que eu tenho visto, a minha experiência de crente, a minha experiência de cristão, né? Desde que eu me dou aí, desde que eu aceitei Jesus, até hoje, estou aqui com 50, 60 anos de crente, de igreja.
Quem passa por isso está em pecado. Foi isso que ele disse a Jó. Está aí no nosso texto áureo. A verdade prática, embora transcendente, né, que transcende a natureza física das coisas, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Por mais calado que Deus esteve em dado momento com Jó, para Jó, se calou em relação a Jó, mas Jó sabia. A gente vai ver a palavra tremenda, tá lá meio que como cerejinha do bolo dessa lição, né? É como se Jó tivesse dito assim: eu sei em que eu tenho crido. Por mais que vocês estejam, né, dizendo aí o contrário, me acusando, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Amém? E isso vem a nos instigar, irmãos. Porque se hoje você não está passando por uma situação que precise atestar isso, eu sei em quem tenho crido. Não se preocupe não, eu estou bem. Eu e Deus somos mais. Somos maioria. Para o homem ter essa convicção, ele precisa passar por um processo. Não necessariamente o mesmo processo de Jó, mas ele precisa passar por um processo de certeza, de fé, de intimidade, de relacionamento, como aqui a verdade prática diz, com Deus. Bem? Ponto central, fato, hashtag fato. Não só os pecadores sofrem. Se você, assim como eu, só aprendeu isso mesmo até hoje, que só os pecadores é quem sofrem nesse mundo, a partir de hoje, meu amado, que o Espírito Santo, através dessa lição, se você quiser, complemente fazendo a leitura do livro de Jó, né, escutando outros pastores. A partir de hoje você vai ver que a coisa é totalmente diferente. Tá vendo como eu digo que andar com Cristo e viver para Cristo é dinâmico. Monótono é para aqueles que querem viver na zona de conforto. Que não querem deixar certas coisas. Eu sou de Jesus, mas aqui não mexa. Então, para não mexer, eu também não vou avançar, para eu não saber. Cuidado. Leitura bíblica em classe se encontra no mesmo livro, né? Capítulo 4, versículos de 1 a 8, que diz assim: Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras, Jó? Eis que ensinastes, ele dizendo na tua, dizendo: Jó, tu ensinastes a muito e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Como ele estivesse dizendo: tu falas palavras da parte de Deus para as pessoas nos momentos mais difíceis, e tu falaste, agora tu não queres ouvir? Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Eita Jesus! O cabo veio fundamentado, viu? Digo o cabo aqui, viu? Você, já que eu tô aí, algumas pessoas, todas as partes desse Brasil, estão também assistindo as nossas lições. Eu digo cabo aqui, que é uma linguagem bem nordestina, viu? O cabra, né? Ele veio instruído, ele veio fundamentado naquilo que ele vivia. Vamos para frente. Jó, capítulo 15, versículos de 1 a 4.
Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura dará o sábio em resposta ciência de vento? E encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus. Ele está insistindo aqui, viu? Está insistindo. Jó capítulo 22, versículo de 1 a 5. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo o prudente será proveitoso. O prudente será proveitoso a Deus. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faça perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? E estamos aqui, né? Agora com os tópicos da lição. Então essa lição ela vai discorrer a partir desses 3 tópicos aí que vocês estão vendo. Os pecadores no contexto da justiça retributiva, né, da história da lei da semeadura, como vocês estão vendo aí nos subtópicos. Os pecadores no contexto da tradição religiosa, e aí a questão da tradição religiosa, ela também, apesar de não ser especificamente um tema, mas eu digo assim que essa tradição religiosa ela tem feito com que muitas pessoas deixem de enxergar, por exemplo, o verdadeiro caminho de salvação também. Os pecadores diante de um Deus infinito. Amém? Deixa eu só ver aqui, que tem uma passagem, inclusive, em João capítulo 9, né? Capítulo 9, versículo de 1 a 3, que é quando o próprio Jesus, né, é indagado, né? Ele é indagado sobre a cegueira de um homem, né? E eles perguntam a Jesus: quem é que pecou o Senhor Jesus para que esse homem nascesse cego? O próprio ou os pais dele? E Jesus diz: nenhum, nem os outros. Mas, é como se diz assim, Deus o fez assim para que o nome dele pudesse ser glorificado. Tá vendo que a questão, outras vezes eu lembro disso, eu não lembro agora em que aula, mas já faz um tempinho que a gente falou muito essa questão dos parâmetros. Que foi o homem que instituiu, por exemplo, condições de beleza, o que é bonito, o que é feio. Deus também disse, a única coisa lá no Éden, todas as coisas são lícitas, né? Mas a única coisa que era proibida era comer o fruto da árvore lá. Mas outras situações em relação ao que é bom, ao que é mal, ao que é certo, ao que é errado, ao que é bonito, ao que é feio, ao que é padrão e o que está fora de padrão, foi instituído pelo próprio homem. E por vezes, quem é deficiente, né? Quem é cego, quem é surdo, quem é paralítico, né? Sabe da situação, por exemplo, que passou em relação à segregação, a de não ser incluído, porque os padrões, né, do mundo, os padrões do mundo não abraçam essas pessoas que estão fora do padrão, que são diferentes. E o que Jesus quis dizer aqui é que qualquer situação que venha, tá certo? Ela precisa ser analisada com calma. Os homens lá pensavam, ele nasceu cego porque deve ter sido os pais. Ou ele mesmo pecou, ou os pais pecaram, e esse pecado, né? Porque tinha muito disso, né? Dessa história de que o mal, né, ele vem passando de geração para geração. E ainda algumas igrejas hoje, inclusive, quando vai fazer a apresentação dos meninos, não é batizado, porque a igreja evangélica não batiza crianças. Se você não sabe, ela não batiza crianças porque a gente entende que o batismo
é arrependimento. E como é que uma criança vai se arrepender se ela ainda não tem noção de arrependimento do que fez? Bom, deixa para lá, isso é outra questão. Mas às vezes quando vai apresentar, né, pedra ali, quebra de maldição, de gerações porventura, né, ali que o Senhor quebre, né? E isso aí vai se perpetuando, sabe? Vai se perpetuando. Tem outro exemplo aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui pra gente já passar para o outro, né? E a questão do modelo, que a gente vai chegar lá, mas a questão da tradição também, uma tradição religiosa, quando chegar no subtópico 2, a gente pode daqui fazer mais um detalhamento a respeito da questão da tradição religiosa. Vamos seguir. Então nós temos aqui os pecadores no contexto da justiça retributiva, né? Muitos falam que é a lei da semeadura ou da barganha, né, também. E ele traz que Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente. Ele não veio com mentira, não, com algo infundado, não. Ele veio com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional. A justiça é retributiva. Ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contradito. Ele pegou aqui esse princípio que tem base sim, mas queria utilizar esse princípio, esse único princípio, como fosse vamos dizer assim, a verdade absoluta, né? E queria colocar Jó na condição que Jó estava, né, como pecador, como uma pessoa que precisava se arrepender do que fez, de trazer à tona esse pecado oculto que para eles sabiam que para os três amigos, eles tinham certeza de que Jó pecou e estavam instigando, né, mexendo para lá. Era um debate, viu? Era um debate, tá certo? Era um debate. Mas Jó disse que Jó escutou muito. A gente vai ver mais lá na frente, no tópico 3. Na hora que Jó, de fato, vai abrir a boca, Jó escutou muito. Eu imagino o cara já passando pelo que passou. Com a dor de perda, dor pelas mazelas, pela enfermidade, pela situação adversa. E ainda ter que escutar, né, ser ainda acusado de algo que de fato ele não fez. Vamos para frente. Mas o que aqui é você ver é que às vezes acontece, viu? Pessoas na igreja que vêm apontar o dedo para cima da gente, né? Dizer isso, não, porque é isso, porque você é assim, porque você é assado, e não entende o meu muidim, né? Minha mãe gosta muito de dizer isso, o meu muidim com Deus, né? Uma coisa, tá certo? É eu ter consciência e não mentir, inclusive primeiramente para mim mesmo e depois para Deus, e saber que eu estou me esforçando, que Ele está vendo isso, tá certo? E que o que eu vou passar, que eu sei que eu vou passar, mas eu sei também que Deus está ao meu lado, tá certo? Não seja, vamos dizer assim, desculpa o termo, contaminado com achismos de outros irmãos que estão querendo, sabe, dar pitaco, dar sugestão na minha situação que eu estou passando com Deus. Tá certo? Isso não é de Deus, isso não é de Deus. Meu irmão, vigie. Certo? É bem complexa essa história. Não julgue. A palavra de Deus já diz, não julgue. Interceda, vá para sua casa. Eu vou orar por fulano de tal. E ore por ele, apresente a Deus. Agora não vá tocar não. A pessoa às vezes nem está precisando disso. E você lá vai piorar essa situação. A pessoa está numa prova, está vivendo a prova, está passando a prova por fé, sabendo que Deus está lá, mas a prova, o vento é forte. Aí ainda chega outra pessoa, ainda passa dizendo que quer amenizar a prova, mas ainda parece que continua soprando mais o vento. Por isso que tem hora que algumas igrejas que deixa, né, o Espírito Santo fazer revelação, que quando Deus usa, né, vasos de Deus, de fato, diz assim, olha, tira a tua mão, deixa eu trabalhar lá,
Você não precisa fazer nada, é eu que vou agir. Sabe? Eu acho assim que quando o Espírito Santo vem, sabe, se apresentar para essas pessoas, eu acho que é porque, infelizmente, as pessoas não conseguiram entender que Ele está com você e que Ele é todo poderoso para de fato fazer o que eu e você não pode fazer. Mas aí às vezes se torna necessário o Espírito Santo utilizar alguém para falar claramente para você: olha, tira a mão lá, não bota a mão não, que quem vai resolver esse problema sou eu. E descansar. Lembra a aula passada que a gente falou muito em descansar? O descansar está relacionado a quanto mais eu tenho fé, mais descansar no Senhor eu vou descansar. É com problema? Não importa. É com falta de alimento em casa? Não importa. Paulo diz que soube viver, né, na falta e quando tudo estava sobrando. Descansar em Deus, meus amados, está diretamente relacionado ao nível de fé que você tem em Deus, enquanto Deus Todo-Poderoso, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que promete, aquele que não mente, aquele que faz cumprir. Vamos seguir? 41 minutos. Vamos seguir, que aí já tem muita coisa. Subtópico 2. O homem colhe o que plantou. Ainda dentro, né, do tópico relacionado à questão da teologia da retribuição. O discurso que ele faz compreende os capítulos 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal cegam isso mesmo. Ele estava embasado, ele disse. Segundo essa experiência que eu tenho, inclusive ele vai dizer, eles meio depois vão é isso que eu estou dizendo, a forma como a gente interpreta as escrituras é como se ele dissesse assim: Jó, tu está querendo dizer que tu tem mais experiência do que a gente? A gente praticamente tem a mesma idade. E por que você está dizendo aqui? Sabe, eles estavam inquietos, claro, porque não conseguiam extrair nada de Jó, né? Nada da parte de Jó. E Jó mostra essa grandeza, né? Essa experiência que Jó tinha é fato. Jó tinha uma experiência, uma aproximação, né? Um moidinho, uma sintonia com Deus aí muito maior do que a deles. Não os diminuindo, mas a experiência espiritual de Jó era muito maior do que a deles, né? E eles ficam assim: olha, segundo o que eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal cegam isso mesmo, colhe isso mesmo, viu? Então, não me vem com muita, sabe, outra situação não, porque a tua está se enquadrando nisso aqui. A tua se enquadra nessa situação, Jó. Meu amigo, você não está entre amigos? Confesse. Confesse, meu amigo, você não está entre aqui talvez os seus 3 melhores amigos. Confesse, homem. Pelo amor de Deus. Ele defende que se Jó estava sofrendo era porque havia pecado. Nós falamos disso. Porque ele estava embasado, estava usando essa meia verdade, esse único princípio para justificar a situação de Jó. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmos capítulo 1, versículo 6. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. 1 Pedro 3,12. Vamos ver o que é que tem mais aqui, ó. Lá em Gálatas 6, capítulo 6, versículos 7 e 9. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então haviam, né, são algumas passagens, inclusive aqui, ó, a Bíblia mostra esse princípio, mas não podemos fazer acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados da vida. São vários versículos, inclusive do Novo Testamento, um lá em Salmo, Antigo Testamento, o outro da caixinha azul, Novo, que se eu não me engano foi 1 Pedro,
e esse em Gálatas também, Novo Testamento. Então a Bíblia mostra esse princípio, sim. Mas ele não pode, né, ser usado como único princípio para analisar uma situação. Amém? Aqui ele quer mostrar que ele veio mesmo, ele veio muito embasado, ele veio embasado. Sabe, só uma pessoa, olha meu irmão, já não bastam os de fora, quando querem nos oprimir, quando querem nos excluir, né? Quando a gente diz que aceitou Jesus, parece que os amigos parece que correm, somos todo mundo, né? E quando às vezes falam no meio da rua da gente para eles diz, não, agora o homem é crente, e agora só tá dando uma de santo, tá dando uma de santinho. Então, se não bastasse aqueles que de fato ainda vivem no escuro, na escuridão, né? Aí vem os de casa, né? Os de casa, porque se o povo de fato, né, orasse mais, buscasse mais, sabe? Estudasse mais a palavra, né? Se aproximasse mais de Deus para ter essa palavra revelada, eu digo que a gente pecaria muito menos, sabe? Pecaria muito menos. Muitos pecados poderiam, inclusive, ser evitados mesmo. Mas em nome de Jesus, se essa palavra começar a ruminar em você, no sentido de que, eita, agora eu vou começar a calar mesmo, a ficar mais calado e ouvir mais, meu irmão. Tá certo? Então, em nome de Jesus, assume essa condição, essa postura, sabe? Porque, infelizmente, ó, essa boca aqui faz... até na palavra diz que o que nos contamina não é o que entra, mas é o que sai. Que não sejamos, né? Que não reproduzamos tais situações, né? Que possamos, de fato, ser bênção na vida de uma pessoa. Ainda eu posso ser bênção sem falar nada? Posso. Muitas vezes tem pessoas que só querem que uma pessoa as escute. Tem. Mas o que a gente quer, né, é falar e julgar. E ter parâmetros de comparação. Ai, graças a Deus. Hoje eu estou numa condição melhor do que fulaninha ali, né, que canta no coral. Que não sei o quê. Né? Hoje eu me sinto. Nem sente nada, rapaz. Se sente nada. Se Jesus Cristo não nos desse, né? Não tiver misericórdia nas nossas vidas, meu Deus, meu Jesus, não quero nem pensar. Vamos seguir. A queixa de Jó. O patriarca não aceita a tese de Elifaz. E por isso sente-se alienado, separado de Deus. E em dado momento é isso, rapaz. As palavras de Elifaz começaram, sabe? Eu sei que eu tenho crido, eu tô com uma dor aqui, eu tô bem fraquinho, mas eu ainda permaneci, eu não blasfemo do Deus. Aí chega um que é meu irmão na fé e chega e começa a falar essas palavras, a me julgar, a me colocar, sabe, contra a parede. Tá aí, ó. Começou a se sentir alienado, separado de Deus, separado de si mesmo e até de seus amigos. Cuidado, as nossas palavras podem estar oprimindo muita gente, principalmente se não for na direção do Espírito. Precisamos ser canais de bênção. Canais de bênção não só quer dizer que você toda a vida só vai falar palavras, sabe? Palavras de bênção material, por exemplo. Muitas vezes o amor também é demonstrado com o cuidado, com o aviso. Mas é isso que eu estou dizendo, a gente precisa ouvir mais a palavra de Deus, as orientações dadas pelo Espírito Santo de Deus, para podermos agir de forma correta, de forma assertiva no reino. Amém? Vamos seguir, já estamos mais da metade. Jó tem uma conversa sincera através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com Deus e Deus fala com Jó. Nesse momento era só ele e Deus mesmo. Só ele e Deus. Ele está praticamente na situação contra tudo e contra todos. Subtópico 1, tópico 1, subtópico 3. No momento da dor, tá aí, ó. A melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus.
Eu vou contar para Deus todos os sonhos meus. É linda essa música, né? Inclusive. Diz que, infelizmente, as primeiras pessoas muitas vezes, viu? Nesse arraial cristão, a enterrar os nossos sonhos, infelizmente, são os nossos irmãos amados. Conta tudo para Deus, vai lá no teu quarto, fecha a porta, né? Fala para Ele. Amém? Vamos seguir. Tem muito o que aprender. A síntese do tópico 1. Então, traz a lei retributiva da semeadura e da colheita, mas Jó contesta essa lei em relação a si mesmo. A situação dele não se aplicava a esse princípio. Estava passando por uma situação até então, pelo menos dentro dos relatos bíblicos, uma relação totalmente diferente. Totalmente diferente. Amém? Aí, ó. Okay, vamos seguir? Então, tópico 2. Os pecadores no contexto da tradição religiosa. Eita, tradição religiosa. Vamos lá. Em seu segundo discurso, ele argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso. Olha mesmo ao ponto aí. Tudo bem que isso é uma ilustração, mas imagina. Eu estou certo aqui, eu tenho intimidade com Deus. Deus sabe o que eu estou passando. Eu estou sendo julgado por um princípio verdadeiro, mas que não se aplica à minha situação. E a pessoa ainda diz, olha, eu te digo uma coisa, vice, tu cala a tua boca, tá certo? E não queira dizer que tá certo, porque senão tu vai botar muita gente a perder, vice. Aquele povo todinho que tu tomasse conta enquanto tu era rico, e tu orientasse, eles também estão vendo tua situação. E se tu continuar dizendo que não é pecador, que não precisa se arrepender, porque você não fez nada, tá certo? Você vai colocar essa nossa religião, a tradição da nossa religião em xeque. Olha mesmo aí a situação que Jó ainda foi colocado. O cara passando por uma prova dessa, uma situação dessa, e depois depois ver que Jó não, né? Ele vai dizer o quê? Ele vai confessar o quê? Ele iria confessar o quê? Ainda é acusado, né, de ser uma ameaça ao dogma religioso. Muitas vezes nós aqui, cristãos evangélicos, né, nós já fomos mais, mas inclusive hoje ainda diz, muita gente diz que nós somos uma ameaça ao dogma religioso cristão. Isso principalmente por parte dos católicos, né? Mas é uma verdade, né? Mas não quero adentrar essa discussão, mas a palavra está aí. Tá com dúvida? Vai buscar, vai ler sozinho. Então para de ouvir. Então vamos fazer o seguinte, eu acho que é a parte mais prudente. Aí, se eu estou com dúvida, agora eu não sei se eu escuto o que a doutrina católica diz, se está certo ou se a doutrina, né, dos pregados aí pelos crentes está certa. Pegar a Bíblia. A Bíblia, se eu não me engano, ainda é o livro mais vendido do mundo ainda. Quase todo mundo tem um manual desse. Vai ler lá no Novo Testamento e pede a Deus. Então, Deus, tu é o Deus dos católicos, é o Deus dos crentes. Então, em nome de Jesus, me ajuda aqui. Para eu ler isso aqui e entender. E Jó foi acusado. Lembra que foi falado lá? Que Temã era a terra dos sábios? Era a terra dos sábios do povo hebreu lá, né? Daqueles que conheciam, que estudavam, né, as leis, a lei. E, de fato, a palavra era essa mesmo. Imagina ele dizendo, Jó, você é uma ameaça. O que você construiu, o que você pôde dar de testemunho enquanto estava são, enquanto estava rico, agora você vai colocar tudo no lixo. Você vai jogar, sabe? Você vai blasfemar. Você vai dar mau testemunho de Deus ao povo com esse seu posicionamento. Sangue de Cristo tem poder. Meu Deus. Meu Deus. A partir do versículo 7 do capítulo 15, ele apela para a tradição religiosa como forma de validar seu princípio teológico.
Aí aquela história, ó, que sabes tu que nós não saibamos, Jó? Que tu sabes? O que é que tu sabes que nós não sabemos? Que entendes que não haja em nós entendimento? Também há entre nós encarnecidos, experimentados. Estou dizendo, também tem gente. Nós somos homens experientes em Deus. Somos idosos e homens experimentados, né? Que trazem uma bagagem de experiência. Muito mais idosos do que teu pai. Não descia na goela de Elifaz, Bildade e Zofar. Isso aí. Não descia. Essa situação de Jó não era dentro das experiências, de tudo que eles leram, do que viveram, do que viram. Não, nunca existiu nada semelhante ao que estava acontecendo com Jó e não poderia ser atribuído a Deus, né? A situação, atribuída a Deus essa situação de Jó. Não era. Ok? E eles batiam isso porque era tradição. A tradição religiosa diz que é assim, então é assim. Eu sou assim, eu vou morrer assim. Não tem quem me tire. Já ouvi muito isso. Aí quando Deus bota para passar pelo moinho, né, que ele quebra o vaso todinho para você entender e ver onde é o caminho. Aí no instante o homem amolece o coração, vem bem mansinho. Eu nasci assim, minha avó era assim, todo mundo era assim, eu vou morrer assim. Amém, amém, meu amado, amém, amém. Vamos seguir, cadê? Glória a Deus. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente ao argumento que ele faz. Está lá nos capítulos 16 e 17 do livro de Jó. Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firmava-se na terra. A fé de Jó o projetava para o alto à procura de quem possa defendê-lo. É outra situação bem interessante que vai ser mencionada aqui na lição, né? Eu creio que já está chegando nesses slides, que é quando ele vai dizer que o Deus que criou todas as coisas não está preocupado, ele até diz assim, com as quimeras humanas, né? As loucuras, né? As coisas do homem não. E ele fez, está feito, é dele mesmo, mas essas situações aí, como ele diz assim, Jó, essa conversa de tu dizer, dessa conversinha, dessa intimidade, né, dessa fé, isso aí não existe não, viu? Não vem com essa churumela aqui para cima da gente não, que isso não existe não, entendeu? Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Seu anseio por um mediador prenuncia o justo advogado de Jesus Cristo. Por mais que Jó ainda não tivesse entendendo o que estava se passando lá no plano celestial, na vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Mas aí a gente vê já a história exatamente do que ele diz, né? É como se fosse, ele diz assim que vai ter, como se ele dissesse assim, pela fé eu sei que vai ter alguém da parte de Deus ou o próprio Deus, né, que vai ver que eu não fiz as coisas que essas pessoas estão dizendo que eu fiz. Eu tenho ciência daquilo que eu fiz e o que eu não fiz. E vai chegar alguém que vai advogar por mim. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o único que está sentado à destra do Pai que advoga por nós. E um que é advogado é pegar as nossas petições e defender, levar as nossas petições em defesa, né, apresentar defesa ao justo juiz, que é o próprio Pai, que é Deus Todo-Poderoso. Né? Deixa eu ver se abre aqui bem rapidinho aqui essa passagem aqui em 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 7. Semana passada demorou um pouquinho para abrir. Deixa eu ver se vai abrir aqui para a gente ler essa referência, porque também ela é bem importante, porque inclusive está dentro exatamente do subtópico 2 em relação às questões das tradições religiosas, né? A questão da ortodoxia. Está bem lento hoje para abrir, se não abriu. Pronto, vamos ver aqui. Oh, glória a Deus. Deus é muito bom para a gente, viu, amados?
Tá aqui, ó, a passagem de 1 João, capítulo 1, versículo de 5 a 7. Ó. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Claro que Jesus Cristo aí não tinha aparecido ainda para Jó, mas Jó tinha certeza de que ele estava na luz. Se ele não errava, se ele era temente a Deus, se ele foi temente a Deus, se ele fez tudo como Deus queria, não tinha porquê essa situação. Era como se parece que já estava, como se já começasse a vir os primeiros entendimentos. Eu não sei a real situação, mas eu ainda creio que alguém de lá vai vir me socorrer dessa situação. Tá entendendo? Vamos seguir? 1 hora, exatos 1 hora de ministração. Eita, glória a Deus. Síntese do tópico 2. Diante do novo discurso que ele faz, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. E, inclusive, era o intento de Satanás quando tirou as coisas dele, matou, né, os filhos dele e depois o feriu com uma chaga maligna, né? Queria que ele blasfemasse contra Deus. E o último tópico, os pecadores diante de um Deus infinito. Em seu terceiro discurso, ele apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Ele mostrou, né, a primeira vez a história da teologia da retribuição. Aí no segundo, depois veio dizer que ele era uma ameaça à tradição, né, à religiosidade. Jó era uma ameaça. E agora vem falar exatamente da transcendência divina, que foi aquilo que eu disse. Deus era tão grande e não iria se envolver em quimeras, né, fantasia, devaneio, absurdo, né, humanas, principalmente nas do pecador Jó. Então Jó, deixa de conversa, isso é conversa fiada, essa história, né, que Deus é contigo, que Deus está contigo, que Deus anda lado a lado contigo, que Deus escuta tuas orações, isso é conversa. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador de tudo, ele fez tudo perfeito, fez. Mas ele não está envolvido com isso não. Não existe essa história de sintonia, de aproximação, de troca, de ouvir, de responder. Não. Era isso que ele faz, né? Estava falando aqui no seu terceiro discurso. Para ele faz não adiantava Jó chorar ou reclamar. Ele precisava se arrepender. Homem, deixe de onda e confesse logo esse pecado em nome de Jesus. Isso vai ser bom, eu estou mesmo vendo, isso vai ser bom para você, rapaz. Você pode estar aí com vergonha, não está querendo dizer o que aconteceu, mas onde é que tu queres chegar? Tu já está a ponto aí, está fedendo, a gente está sentindo aqui teu cheiro, tu está magro, não come, tu não tem mais ninguém por ti. Onde é que tu quer chegar segurando isso, segurando esse pecado? Meu Deus, é um bombardeio, a palavra é essa mesmo, é um bombardeio, viu? É um bombardeio. E essa é só a primeira teologia, né? A lição 6. A lição 7, aí depois vai vir Bildade com outra situação e depois vai vir Zofar com outra situação. Jó está consciente que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. Glória a Deus, ele tinha essa certeza. Deus criou tudo, Deus é onipotente, é onisciente, né? Onipotente, onisciente e onipresente. Ele está em todos os lugares, ele sabe de todos os lugares e ele é poderoso o suficiente para resolver qualquer situação adversa. Está aí, né? Grande testemunho de Jó. Só ele e Deus. Só você e Deus. Você está passando por alguma coisa onde está só você e Deus, então o negócio está certo. Então não tem nada errado. É por aí mesmo. É você e Deus. Se a coisa é muito complexa, que ninguém está ali entendendo, é você e Deus mesmo. É por aí. É por aí, meu amado. Se você está conseguindo entender as instruções de Deus e que sabe que esse momento é passageiro, é temporário na sua vida e que Deus já disse a você, calma que vai passar, então continue nesse entendimento. Bem, vamos seguir que está terminando em nome de Jesus, 1 hora e 4 minutos. Trouxe para vocês exatamente agora, né? Terminado quando o Jó agora vai falar.
E diz assim: terminado o discurso de Elifaz, Jó falou. Não apresentou nenhuma resposta às falsas acusações recebidas. Não apresentou nenhuma resposta ao que foi acusado por Elifaz. Ele usou da palavra para fazer uma exposição emocionante e bela de sua confiança em Deus. Ele não retrucou. Pelo contrário, ele usou a oportunidade, inclusive, para testemunhar daquilo em que ele cria. Ô glória! A quem apresentou como o Deus da graça e a quem ele desejava ardentemente encontrar. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar. Né? Capítulo 23, versículo 3. Assim acontecendo, Jó poderia expor a sua causa, certo de que Deus não contenderia com ele. Né? Se ele pudesse achar, mas ele não sabia que Deus estava ali bem pertinho dele. Antes, compreensivelmente, o atenderia e ele poderia saber o que Deus tinha a lhe dizer sobre a sua situação. A firmeza da sua confiança na graça de Deus pode ser vista pelas palavras que usou. Acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes ele me atenderia. Ele tinha certeza que se Deus estivesse com ele não sabia que Deus estava com ele. Deus estava numa situação que estava permitindo, ele estava vendo tudo. Tá certo? Mas Jó, né, na sua humilde situação de pessoa humana como eu e você, ele tinha essa certeza. Ah, se Deus estivesse aqui comigo ou mandasse alguém da parte dele, eu sei que ele me atenderia. É a certeza, meu amado. Inclusive, olha, é a história é a faca entrando no pescoço e você não negando a sua fé. De modo semelhante ao que disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, Jó parecia estar dizendo: porque eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido realmente? Testemunhar de Deus na bonança é fácil demais. Mas testemunhar de Deus nas situações adversas é aí que mostra de fato a grandeza, né? O seu reconhecimento e a sua fé. Terminando, Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas de seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. Eita Jesus! Ele está vendo, ele está sentindo, meu amado. Eu não sei como é que ele sentia, mas ele estava sentindo que Deus estava com ele ali. Por mais silêncio que estivesse. Mas talvez o silêncio e a não acusação que ele talvez estivesse esperando dos 3 que conseguiram passar 7 dias sem dar uma palavra, e não conseguiram, começaram a o acusar, ele começou a sentir da parte de Deus e sair. Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo transcendente, envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida. É assim que Deus tem feito. Embora pareça arrogância da sua parte, de Jó, havia uma razão que servia de base à sua autoconfiança e ele a apresentou. Ele não perdeu a oportunidade de continuar testemunhando. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Olha que lindo. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Foi somente a argumentação, não era uma argumentação contra a argumentação. Ele estava testemunhando. Do mandamento dos seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Está lá, capítulo 23, versículos 10 a 12. Jó não estava se declarando um homem perfeito, mas afirmando que sempre zelou por obedecer aos preceitos de Deus e por guardar a sua integridade no íntimo e no proceder. Foi assim que Jó respondeu: ele faz. Não tem história de uma tapa de mão de luva, vai terminar agora. Eu sei que a intenção não foi essa, porque Jó era manso. Mas tem hora que parece que as palavras que Deus coloca na boca da gente, que o Espírito Santo bota na boca da gente, sabe? Servem para mostrar assim: meu amado, pare de me acusar. É como se a resposta celestial tivesse também esse significado: pare de me acusar e perceba na minha situação que você também precisa ainda mais crescer e precisa ainda muito mais ainda da misericórdia de Deus na sua vida. Porque as coisas, como diz, as coisas não são tão fáceis como você pensa. Aqui tem aqui na regional que diz assim: a tocada do bumbo é diferente aqui.
Jó quis dizer mais ou menos isso, para ficar mais fácil aqui, já que a gente está tratando de escola bíblica. As coisas não são assim apenas da forma como vocês estão querendo generalizar, não. Não é. Agora eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que eu fiz e o que eu não fiz. Eu sei, né, aonde está ancorada a minha esperança, onde está, né, alicerçada a minha fé. Deus, ó, Jó, é clichê porque eu venho repetindo isso. Ah, se todo mundo pudesse aprender com o livro de Jó, seríamos cristãos muito diferentes do que somos. Isso é fato. Síntese do tópico 3, vai terminar agora. Enquanto para Elifaz Deus não se importava com as quimeras humanas, para Jó, ele tinha certeza que Deus caminhava com os homens. Sim. Conclusão da nossa aula hoje, estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida, né? Para Elifaz. Para ele, Jó estava abandonado por Deus, e isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó o contrapôs e defendeu sua integridade e comunhão diante de Deus. Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Maravilha, maravilha de aula. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, sinceramente, porque Tu sabes, Senhor. E antes de ministrar essa aula, inclusive, fiz uma oração porque era uma lição mais densa. Era uma lição que, inclusive, me colocaria numa condição ainda de reflexão, de reposicionamento cristão. E obrigado, Senhor, por ter chegado até aqui. Pelas infinitas misericórdias, pelo auxílio do Teu Espírito Santo, ter conseguido passar, né, todas as informações que eu aprendi para esse amado irmão que está aí do outro lado, também desejoso por aprender mais de Ti. Então, meu amado, desde já eu quero, né, agradecer a sua presença, dizer que na próxima semana, agora que as aulas também estão sendo postadas lá na EBD Panorama, então nós já começamos a postar na quarta ou quinta-feira, né? E a aula está disponível para você. É a aula que vai ser ministrada em muitas igrejas, né, em muitas escolas dominicais que utilizam a revista da CPAD como revista, né, referência para com os temas, né, para as aulas de escola dominical nas suas igrejas, tá bom? Então que Deus te abençoe, te guarde, e firmes e fortes, juntos com Deus, com Jesus Cristo e o Espírito Santo nos ajudando, seremos sim vencedores. Amém? Então, a graça e a paz para você. Um abraço. Tchau, tchau.